Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Papo de Quinta e a gente dá continuidade ao projeto do ensino médio da nossa coordenadora Betânia Gomes, do Meu Lugar no Mundo. E hoje a gente vai conhecer duas pessoas escolhidas por ela aqui que vão mostrar pra gente que lugar elas ocupam no mundo e inspirar os nossos alunos a seguirem pelo mesmo caminho, não é, Jefinho? É sim, boa noite, Gabi, boa noite quem está nos assistindo, as convidadas, boa Boa noite, Júnior. noite. Hoje a gente tem aqui a doutora Érica Siebra e a doutora Olá. Asueli Rodrigues. E elas vão hoje contar um pouco para a gente sobre como é a vida, o trabalho relacionado às suas respectivas profissões. E eu vou pedir para elas se apresentarem para a gente poder iniciar a nossa conversa. Muito boa noite. Boa noite. Boa noite. Quem começa? Vamos lá então, né? Meu nome é Asueli, sou enfermeira há 30 anos, né? Façam as contas não, tá bom? Tá bom. E aí tem uma longa história, né? Eu digo que eu me enveredei pelo hospital. A enfermagem, né? Sou enfermeira de formação mesmo, fiz técnico de enfermagem numa escola federal em Campina Grande, ingressei na universidade estadual, né? E aí seguiu todos os caminhos, né? Acabei enveredando pela vida hospitalar, que hoje a enfermagem você tem vários ganchos, né? Então você não faz enfermagem para ser enfermeira ou de saúde pública ou só de hospital. Hoje tem milhões de áreas que você vai crescer com isso, né? E aí tem muita história já vividas, crescidas, né? E amadurecidas, né? Dentro desse período todo. E é mãe de aluno. Sou mãe de aluno, né? Um rapaz de 15 anos, Arthur Rodrigues, né? Nosso aluno, né, gente? Isso. Aluno, assim, muito apaixonado pela, como diz ele, o CPP, né? Adora as abreviações, né? Que não vai para a saúde, vai para a área de humanas, né? Já está bem encaminhado com as ideias. E a senhora, doutora? Bem, meu nome é Érica e eu me formei, tenho 20 anos já de formada, me formei na Universidade Federal de Pernambuco. E eu acho que eu quis ser dentista, sou odontopediatra e também especialista em pacientes com necessidades especiais. E eu acho que quem me influenciou, assim, primeiramente foi meu avô, que era dentista. Eu acho que eu sou a única neta que quis ser dentista. E depois minha dentista, odontopediatra, a primeira odontopediatra do CRAT, que foi tia Ana Leocádia. Aí, desde 9 anos que eu sabia que ia ser dentista, por causa dela, eu acho. Sim. E é uma habilidade incrível trabalhar com criança e com pacientes com necessidades especiais, né? Mas eu sempre quis trabalhar com criança. Acho que até pensei em pedagogia, eu acho que alguma parte da minha vida, mas eu já entrei na faculdade sabendo que a especialidade que eu ia seguir era odontopediatria. E aí, assim, vocês falaram de duas áreas, né? Que as pessoas hoje, não sei se por causa das redes sociais, etc., parece que elas não veem essas duas áreas, né? Então, as pessoas entram na enfermagem buscando, o que eu vou ganhar mais dinheiro sendo enfermeira, né? Então, eu vou trabalhar com aquelas feridas, né, que o pessoal fala. Estomaterapeuta. Isso, meu Deus, não consigo imaginar aquilo. Que você ganha bastante. Aí tem outras áreas, daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre isso. E na odontologia, uma chuva de pessoas trabalhando com harmonização facial, a parte estética, né? E aí a gente não vê, né, que a gente tem nichos para todos os profissionais e que quando corre todo mundo para um lado, os outros passam a ser mais bem remunerados pela falta de profissionais naquelas áreas, né? Isso é verdade. Assim, falando dentro da área hoje, há 20 anos atrás, quando a gente começou com a saúde pública. Então, todo mundo correu para a saúde pública. Porque o boom era ser enfermeiro de atenção primária de saúde. Né? E realmente foi um boom muito grande. Foi quando a enfermagem ela ganhou corpo. Realmente ela ganhou corpo. Quando a saúde pública ela veio com muita força. E hoje, mesmo dentro da saúde pública, você tem outros nichos. Né? Sim. Você tem enfermeiras especialistas em epidemiologia. Então, você não faz planejamento sem epidemiologia em saúde. Quem faz isso? Alguém especialista em epidemiologia. Ele vai estudar dados. Isso. Quem melhor para estudar dados? Quem conhece sobre isso. E você estudar dados, você tem que ser muito bom nisso. Sim. Então, você para ser até enfermeiro, você tem que ser bom em matemática. Como você vai estudar?
E aí você tem várias coisas. Tudo depende de um planejamento. Né? Uma das grandes desenvolvimentos para a enfermagem é hoje quem faz gerência. Então, hospitalar, mas gerência de atenção primária, gerência de clínica. Setorial, né? Gerências setoriais. E elas hoje são quebradas. Então, você tem especialidade em todas as áreas. Hoje, o grande descoberta é a dermatologia. A odontologia veio com a harmonização facial e a enfermagem com a dermatologia, com a parte de cuidados. A estomaterapeuta é outro grande nicho. Né? Sim. Mas quem move ainda é a atenção primária e a hospitalar. Representa em torno de 80%, né? Ainda do... Grande, sim, né? Até porque os hospitais também cresceram de outra forma. Sim. Então, a gente brinca quando a gente diz que quem se formou na minha época, a gente era muito generalista. Sim. Hoje, você diz, não, eu sou enfermeiro de UTI, eu sou enfermeiro de UTI neonatal, eu sou enfermeiro de área renal, eu sou enfermeiro disso. E aí vai. Então, tem realmente caminho para todo mundo, né? Sem dúvida nenhuma. E dentro da odontopediatria também tem áreas? Tem a odontologia para bebês, né? O odontopediatra, ele também é generalista, porque assim, o odontopediatra tem que fazer tudo na criança. Então, ele tem que saber um trauma, tem que saber remover um dente, tem que saber fazer um canalzinho, né? Tudo que um adulto faz, que tem áreas específicas. De ir pra ela, porque ela fala. Eu tô imaginando ela fazendo um canal no bebê. Um canalzinho, né? Mas também tem muitas urgências também, né? Sim. Hoje mesmo, já teve criança que caiu aqui, quebrou o dente e também já foi. Sim. Tem muita queda, muito trauma. Já vi crianças assim, de cortar o coração, de perder dentes permanentes com osso e tudo, que não dá nem pra reimplantar. Ai, como é, doutora? Que chega no seu consultório e a senhora mantém essa calma aí, dizendo, vai... É, porque um trauma chega... Quando vem um trauma, aí vem todo mundo nervoso. Sim. Vem pai, mãe, vovó, o papagaio vem, cachorro vem. Aí tem que primeiro, né, ter aquela... Saber acalmar, ver sangue, acha que é o fim do mundo. E às vezes o sangue nem dente quebra. Sim. Às vezes é uma luxação, então a gente vai acalmando, faz a higiene e vai... E é uma especialidade da odontologia? A odontologia, acho que temos 23 especialidades, né, mais ou menos. Hoje, a harmonização facial é uma especialidade, a acupuntura também é uma especialidade da odontologia. Tem cirurgia bucomaxila, hoje tem muito também trauma, muitos acidentes de moto, né? Sim. E a cirurgia bucomaxilo. Mas hoje todo mundo, como você falou, quer harmonização facial. Então, eu conheço dentista que se chegar alguém com dor de dente, ele não sabe fazer aquela abertura. Que é o que a senhora consideraria o básico. Porque a harmonização facial tem muitas harmonizações faciais, mas também tem muitas desarmonizações faciais. Porque está muito exagerado, eu acho. Criança de 19 anos, tirando a gordurinha, fazendo bichectomia da bochecha para ficar mais profundo, né? Sim. Aí eu acho que tem que ter um limite também, eu acho, de idade. Criança já quer fazer clareamento com 13 anos, assim, já está... Né? Mas eu adoro... Mas, assim, nas áreas de vocês, essas especialidades é como na medicina? Tem que ter uma residência ou uma pós-graduação? Tem tem residência, né? Hoje eu tenho comigo 2 meninas especialistas, uma em cirurgia cardíaca, que ela faz o que a gente chama de perfusão cardíaca, é uma área da enfermagem, né? E tenho especialidade só em cardiologia, né? Que atuam dentro porque hoje eu trabalho na Fundação Otília Corrêa Saraiva, né? Que é Hospital do Coração e Hospital Santo Antônio. Sim. Né? E nós temos cirurgias cardíacas todos os dias, né? Então, hoje a gente tem uma equipe multi que atende os pacientes da cirurgia cardíaca. Sim. E, assim, foi um ganho enorme. Hoje a gente tem a Rafaela, o nome dela, ela fez em Recife, né? E... Nossa região tem alguma residência em enfermagem? Não, Fortaleza. Acredito que Fortaleza. Cariri, não. Cariri tem uma em obstetrícia na URCA, né? Tem uma residência. E... Um curso bem antigo, né? O curso bem antigo, da URCA. Mas, assim, a área da enfermagem com a residência, hoje as pós-graduação é o grande boom, né? É mais rápido, né? As residências são mais anos, são mais 2 anos, é um tempo maior. E as pessoas acabam indo para a pós-graduação com... Que faz o mesmo efeito. Não, são situações, são colocações diferentes, né? Sim.
A pós-graduação, ela tem muito do te deixar especialista. A residência, ele te dá um embasamento. É o bem dia a maior. dia, a prática é o ali, dia a dia, né? a prática mesmo. A Né? residência. Então, ainda é assim, tinha uma equipe aqui de genética para enfermagem que eu participava da Faculdade de Medicina. Hoje, pelo tempo, eu não consigo mais. E aí, eu fui para um evento em São Paulo e tinha 30 enfermeiros do país inteiro, só tinha eu do Ceará na época. E aí, quando eu voltei, me disse, o evento foi bom. Eu disse, foi a moça mais simples de lá, foi para Vegas 2 vezes para o centro de genética. Eu não sabia que tinha genética na enfermagem, eu descobri isso lá. E aí, eu já tinha, acho que uns 15 anos de formado, né? Aí eu disse, poxa, que coisa legal. Né? Então, até para as doenças genéticas, você pode se especializar. Sim. Né? Então, tem mundo realmente, eu achei muito interessante Meu Lugar no Mundo. Sim. Achei maravilhoso o tema dos podcasts de vocês. É incrível, né? Então, realmente, cada um tem o seu lugar no mundo e o seu lugar traçado por você. Né? As pessoas dizem, mas essas trilhas é muito cedo. Acho muito interessante a questão das trilhas. Meu filho, com 15 anos, né, como todos os alunos da escola, ele tem que começar a amadurecer para alguma coisa. Ele tem que começar a criar uma sementinha. Mas tá aí, se não der certo, recomeça. Exatamente. Então, assim, se o meu lugar no mundo é na área de saúde, que eu descubra. Se meu lugar no mundo é na área de humanas, que eu descubra. E que construa bem construído esse lugar, né? Que é o mais importante. Exatamente. Que eu acho que é uma grande preocupação das escolas e de todos os profissionais, como ela disse assim, a harmonização, ela está banalizada. Menina com 19, assim, como muita coisa hoje, né? Então, que seja bom. Eu digo isso, eu tenho uma equipe de mais de 250 pessoas dentro dos 2 hospitais. E eu digo, você tem que ser bom no que você faz. Sim. E se você for bom no que você faz, alguém vai te pagar. Porque isso acontece comigo que trabalho com gestão. Então, quando eu quero alguém bom, eu saio atrás. Exato. Né? Então, não é simplesmente uma avaliação que te diz, mas quando você é bom, alguém vai. Acontece com vocês. Sim, você claro. descobrir que tem alguém bom fazendo isso, a gente quer pra gente. Sim. Exato. Você quer para a construção do seu planejamento. Você quer próximo ali de você. Você quer próximo de você. Sim. E isso realmente, então, achei muito legal. Então, meu lugar no mundo, maravilhoso, né? A gente aqui na nossa região, a gente só tem um curso de enfermagem. Não, nós temos, acho que 4 ou 5 já. O URCA é o mais antigo. Aí tem as privadas, Tem né? as privadas, né? A Leão Sampaio tem, a F, que é a Uninasal agora, né? Sim, que chegou há pouco Que tempo chegou há aqui. pouco. A também Unifap tem ou não? Acho que FAP não. A FMJ também tem. Ah, verdade. Né? Me lembrar. Se eu não me engano, são 5 cursos já de enfermagem. E pós-graduação em muitas áreas. Muitas áreas. Você não tem cardiologia, que é muito específico. Sim. Neurologia. Essas áreas mais específicas, elas não agregam ainda a região. Até porque as pessoas ainda acham que é muito voltado para urgência, emergência e UTI. Né? Mas pode... Tipo, essa menina que foi para Recife e fez perfusão cardíaca, não tem aqui. Eu acho que só tem ela na região, pelo menos que eu convivo. Né? Entendi. Então, a busca também pelo que é diferente é muito interessante. Sim. Né? É você começar a ser desbravador, talvez. Sim. E a gente discute muito em sala de aula como o estudo evolui rapidamente. A tendência dessas novas áreas, elas irem surgindo, né? De acordo com as necessidades, e a própria sociedade, ela vai buscar o que é novo, o que é diferente. Isso é algo que é crescente, né? Nós sabemos disso. A gente via há algum tempo atrás, e assim, vocês que estão dentro de uma escola, que é outro mundo, né? Todo mundo, assim, quantos alunos vai para a área X? Iria 50%. Hoje você vê que tem uma diversidade muito grande, né? Exato. Tem um dos meninos da turma de Arthur, que eu acho muito legal, que vai para a história. Eu fiz que coisa mais linda, meu Deus, enquanto pessoa, assim, não tem... o meu lugar no mundo pode ser um historiador, sim, claro. Né? O meu lugar no mundo pode ser um matemático, né? Uma vez Arthur disse assim, mamãe, você é feliz se for professor de matemática, quem tem que ser feliz e começa é você. Exato. Agora, se é para ser professor de matemática, nós vamos caminhar, vai até o doutorado. Isso, que seja bom. Que seja bom. Então, isso eu acho que é uma grande função, nós como pais e vocês como educadores, é assim, vai fazer e vai fazer bem. Isso. Vai fazer e vai ser bom. Né? Mas bom para você. Né? Sim, primeiro para ele. Primeiro para ele, né? Então, eu digo muito.
quando eu vi, assim, meu lugar no mundo. Primeira coisa, meu lugar no mundo, eu tenho que ser feliz. Aí o resto eu Vai buscar. vou buscar, né? Torna um pouco mais fácil, né? Sim, eu digo à minha equipe que dói menos. Né? A gente conversa muito com os alunos, assim, eu e Gabi, a gente tem uma relação muito boa. Claro, todos os professores, mas como a gente é da área de humanas e os meninos nos procuram, e a gente sempre enfatiza muito isso. Olha, não existe área ruim. O profissional ele tem que se destacar e primeiro você tem que ter essa identidade, se identificar. Que a partir do momento que você se identifica, há uma grande possibilidade de você ser um excelente profissional. Que tem que partir dessa identidade. E o mundo está aí para vocês. Busquem as qualificações e sejam felizes, que isso é primordial. Não tem como você ser um profissional bom se você não é feliz. Não tem como você ser um ser humano bom se o amor, se a felicidade, a solidariedade não está próximo de você. É isso que vem fazendo a diferença na sociedade. E é o que a gente repassa para eles no nosso dia a dia, né, Gabi? Eles perguntam muito, ei, professor, como é ser professor, né? E a gente vai mostrando o cotidiano, que a gente gosta, até porque se não gostasse, a gente não suporta, não iria estar ali e tudo mais. E outra coisa interessante, professor Jefinho, é que isso vale para todas as profissões. Exato. Todos têm suas dificuldades. Sim. É lógico que existem coisas que elas são bem atênuas. Quando ela disse, eu atendi uma emergência num canalzinho. Não é todo mundo vai fazer um canalzinho Por isso que, numa né, criança. Por isso que cada um tem seu lugar. Tem o seu lugar, né? Até porque acho que você tem que trabalhar, porque a gente vive num mundo capitalista, né? Sim. Então, se você trabalhar gostando, é bem melhor. Porque tudo que é obrigação e você fazer sem gostar, Mas, doutora, já aconteceu uma situação, assim, chata, que a senhora disse, de pensar em fazer outra coisa? Não acho que eu deveria, não estou no lugar certo. Já, tem dia que nada dá certo, né? Ou tem dia que você planeja que vai sair 5 horas, sai 7 da noite, então assim, que você tinha... Claro que todo mundo acontece, às vezes também numa sala de aula vocês também já passaram por muita... Mas a gente passa, Mas toda profissão tem isso, Gabi? né? Sim. Hoje em dia... Tem muita assim, coisa que você acha que vai dar certo, às vezes acontece uma hemorragia, acontece São os imprevistos, né, Lindo? Mas... O que não está dentro do contexto. Exato. E a área de saúde, a gente trabalha com a vida, né? Sim. Tem uma responsabilidade. E assim, trabalham com os familiares, que eu acho que ainda é mais difícil do que os pacientes. Se você trabalhar com filho, saber que está cuidando de um filho de alguém, assim, você tem que colocar como se seu filho estivesse ali. Sim. O cuidado redobrado ali, né? É como se eu estivesse fazendo na minha filha. Então, eu digo sempre que a gente vende, como ela falou, de um mundo capitalista, e eu acredito que eles perguntam isso para vocês. O que hoje vai me dar mais dinheiro? Sim. Perguntam isso. Sim. Assim, essa colocação existe e a gente sabe que isso é uma realidade. A gente vive num mundo capitalista e todo mundo tem que considerar as suas contas até dia 5 ou dia 10 estourando. Passou disso, já está no prejuízo. Já está pagando juros. Já está pagando juros, não é verdade? E aí, às vezes, eu digo assim, quando você está num processo, e eu tenho uma equipe que eu tenho meninas que... Hoje eu olhei para uma e fiz, qual a tua idade? Ela fez 24, você tem idade de ser minha filha. Então, calma, né? Então, vamos com calma, porque às vezes elas entram numa arroba, eu faço, sente, respira e vamos para o começo. Retomar aí, né? Vamos para o começo. Em algum momento tem algum começo, né? E se você não começar isso muito cedo, eu vinha comentando com ela na chegada, assim, é uma geração de tudo muito fácil. Eu tiro pelo que eu tenho dentro de casa. Tem dia que chega, mas a escola, que sei o quê, que eu estou muito cansada. Eu faço assim, imagina eu, né? Então, é uma geração que está tudo muito, não diria 100% fácil, mas está tudo certo. Essa é a época deles. Na minha época de faculdade, eu vi quando chegou o primeiro computador na coordenação da faculdade. Não existia celular. A gente não se atrasava, a gente não perdia horário, a gente não deixava de entregar um trabalho. Mas hoje é assim. Acho que no início, nós estamos nesse início do semestre, quando entregaram os iPads, aí teve um dia que eu questionei, né? Sei o que eles... mas porque o iPad descarregou. Dá umas 2 respiradas para você não fazer nada além do que é preciso. Poxa, a gente não tinha celular, nem por isso a gente deixou de se formar. Sim. Né? Então, hoje eu digo para a minha equipe, né,
que quando quer algumas vocês estão fácil, porque você tem a facilidade de uma aula gravada, você repete ela quantas vezes você quiser. Você compra uma aula de quem você quiser. Você pode comprar a aula do cara do Sírio-Libanês. Isso. Fora do curso país, online. Você pode comprar um curso com o top do momento. Ah, ele é bom nisso. Então, eu quero ser bom nisso. Você tem acesso, não precisa ir embora daqui para fazer isso hoje. Mas o que eu vejo é que o que é vendido para os jovens, para os nossos jovens, é que eles não vão ser ricos com essas profissões. Né? Sim, sim. Que o estudo não leva ao progresso. E isso é muito preocupante. Porque na época que vocês dizem, na época que a gente estudava, né, nós não tem uma idade tão diferente assim, né? Assim, eu terminei o terceiro ano nos anos 2000. Então, naquela época ali, também estava começando o boom da internet, né? Final da década de 90, início dos anos 2000. A gente tinha, assim, acesso a data show, essas coisas, mas não tinha celular na sala de aula. Ninguém ganhava iPad para estudar. Não. Era slide, né? Era passando. Os slides passando, né? E a gente não tinha as possibilidades. Eu não entendi direito. Foi o que o professor disse. Eu vou já falar aqui com ele no WhatsApp para perguntar o que ele queria, né? E a gente tinha um respeito gigantesco pelo professor, porque eu acho que a gente via nele aquele que vai me oportunizar a chegar onde eu quero, né? E hoje, os alunos, eles querem ser youtubers, Sim. né, influenciadores digitais. Por quê? Porque dá menos trabalho. Eu não estou desqualificando essas profissões. Eu acredito até que para você ser muito bem sucedido dá um trabalho terrível. Mas não é isso o que é passado para eles. Sim, o que é passado é que é uma vida de diversão, né, só fazendo os vídeos, como se fosse simples, ganhar muito dinheiro com isso. Eu tenho essa preocupação dentro da equipe, né? Porque, assim, você vive o dia a dia. E aí, assim, mas eu mandei uma mensagem e não leu. Você não subiu um lance de escada? Né? Então, é difícil subir um lance de escada, tá? Porque é mais hoje, fácil mandar uma mensagem. eu te mandar e não ver, né? Isso. Então, aí eu brinco com elas, né? Porque eu tenho um menino de 25 anos trabalhando comigo. 23 anos, né? Aí eu faço assim, sobe os 2 lances de escada que faz um cardiozinho, aí tu vem pra conversa comigo, né? Aí eu digo assim, é porque eu sou mais velhinha do que vocês, então vamos lá. Então, eu acho que a gente precisa também não tá igual a todos. Sim. Eu acho que uma grande preocupação hoje é assim, mas todo mundo é influência ou você é influência? Sim. Porque todo mundo... Jogador de futebol. Todo mundo jogador também. de futebol, você é jogador de Porque futebol. tem pessoas que têm habilidades para isso. Tem Exatamente. pessoas que Cada não um têm tem um habilidades dom, para né? isso, Exato. né? Por exemplo, eu era pequena, muita gente queria ser modelo. Mas o padrão de modelo é magrinha, perna fina. Então tem que ser realista. Tem que estar no Você padrão, não vai né? ser modelo Isso. nunca, né? Então, no que eu tenho, para que eu tenho habilidade, né? Tanta gente que não tem habilidade com criança, né? E também já ouvi um pianista até dizendo que ele não tinha habilidade para ser pianista, mas o pai dele obrigou e ele desenvolveu. Então, acho que treinar também, Sim. às vezes você não tem um dom, mas você treinando, você... Sim. Eu sou professora de redação, né? Eu sou professora de Arthur, de projeto de vida, né? Mas eu sou professora de redação aqui da escola. E eu digo muito isso aos alunos. Porque a redação tem uma importância muito grande no vestibular, né? E eu sempre falo para eles, você tem 2 opções para escrever bem. Ou você tem dom, ou você tem técnica. O dom eu não posso ensinar. A técnica eu ensino. Verdade. Né? E para desenvolver a técnica, você precisa fazer. Então, quanto mais você faz, melhor você fica. Para quem não tem dom, né? Exatamente. Então, é possível aprender a fazer um texto do zero se eu não tenho essa habilidade? Sim, se você desenvolve a habilidade. Então, Se concordo você quer plenamente. passar no vestibular, né? Você tem que aprender. Você não tem que aprender. Você tem que É. aprender, né? E quanto mais você faz, melhor você fica. Aqui na nossa região, nós temos alguns cursos de odontologia, mas nenhum público, não é, doutora? Acho que tem o SECAP, tem a Unileão, né? Sim. É porque o curso de odontologia é um curso muito caro de se abrir. Até para a Universidade Federal, ele precisa de vários equipes, precisa de muitos equipamentos. Então, eu acho que por isso não tem 4 faculdades como enfermagem, né? Que é mais barato, assim, porque não precisa do equipe. Sim, sem dúvida. Mas facilitou bastante, porque antigamente a gente tinha que ir para fora Para fazer odonto. para fazer odonto, né?
E hoje em dia não, você pode... Cursar aqui às vezes mesmo. você paga um particular, mas você não paga uma moradia numa capital, né? Que Acaba compensando, né? que acaba E tem um compensando. mito, as pessoas dizem que o curso de odonto, além de ser caro, o aluno ainda gasta muito com materiais, isso é Gasta verdade? muito, Eu me formei na universidade pública, na Universidade Federal de Pernambuco, mas meu pai gastou muito. A partir do 4º período, o aluno que tem que comprar o material. Se não levar, não assiste a aula. Então, assim, mesmo sendo pública, é um curso, eu acho um curso elitizado, assim, é caro. Então, você tem que saber. Hoje em dia, não, você divide no cartão, mas na época da inflação, né? Não. Mas não é barato. Assim, tem que saber que vai gastar. Mas também o material que você gasta na faculdade, você pode usar a vida toda. Eu tenho um fórceps que eu comprei na faculdade. Ele não acaba, né? Não acaba. Se for Ele não um material acaba. bom. Então é um investimento que você vai fazendo aos poucos, mas quando Mas você que termina, você tem ali Então você investe, mas você já leva aquele material para a pro sua profissão. consultório, né? Pro consultório, entendi. Vocês têm, a senhora disse, tem 20 anos de atuação, a senhora Já. tem 30 anos de 30 atuação. anos. O que é que vocês acham, né, das pessoas que estão se formando hoje? Eu, quando encontro algumas colegas da docência, durante algum tempo eu fui da docência, né? Você tocou num ponto que na época de faculdade da gente, quando a gente via, eu tinha uma professora que, assim, eu não piscava na aula dela. Porque eu dizia assim, eu vou ser igual a Juraci. Não consegui, porque eu também, assim, Juraci era bem grandona, eu sou pequenininha, né? Mas quem convive comigo sabe que, assim, se imagina se ela fosse alta, né? Então, a força, o estudar, o crescer, né? Eu não vejo nessa geração de hoje, né? Então, tudo é muito difícil, né? Então, quanto mais facilidade parece que eles têm de um curso online, de comprar uma aula, de ter tudo muito fácil, para eles tudo é muito difícil, né? Às vezes eu brinco assim, não aguenta aperto, né? Sim. Se você apertar muito, Não vai, não. Não vai, né? E é todo um jeito. Então, hoje você tem várias vertentes. Então, você tem uma equipe, que eu digo assim, você tem um time bom. Eu tenho um time bom. Eu tenho um time bom que roda 24 horas. Né? E eu digo isso sem medo de errar. Eu saio sem medo do que eu saí, eu deixei funcionando. Meu time é muito bom. E tanto tem pessoas bem jovens, Bem recém-formadas, jovens, né? como tem pessoas já com tempo de carreira. Já com tempo de carreira. Mas até você alinhar, você leva tempo. Sim. Então, assim, o mercado, ele não dá 100% para você. Você tem que formar seu time. Sim. Né? Eu acredito que isso vai para... E ninguém sai recém-formado ganhando bem. Você vai conquistando, vai fazendo sua clientela. Isso. Hoje o pessoal acha que vive muito de Instagram. Então, coloca o caso antes e depois que deu certo, o menininho que deixou tirar o dentinho que não... Só que não mostra, só mostra o caso bom, né? Não mostra... Os Só que o deram sucesso errado. Só mostra os ali, só o 10%, sucesso ali na... Então, o povo vive muito do Instagram. Então, se alguém... Tudo tem que colocar no Instagram, tudo tem que colocar o caso perfeito. Mas, na realidade... A realidade não é essa. Não é essa. Então, assim, tem o bebezinho que não deixa, tem a mãe que não quer, porque bebê você tem que ter... você fazer aquela estabilização protetora para não se machucar, tem que ter o apoio dos pais. Se a mãe não quiser, você não vai atender. Então, né, não é assim, a pessoa, tia Érica, faz sedação, mas também sedação em criança não... Tem a sedação aceita no consultório, mas se a criança não aceitar a máscarazinha, o gás sai para ficar chorando, não serve. Então, tem casos, você vai para anestesia geral, às vezes, para tirar um dentinho, não vai, Não né? tem necessidade. Mas eu acho que o pessoal hoje já se forma mostrando só coisas boas na internet e a realidade do recém-formado Não é essa. você não tem cliente logo de cara. Eu acho que todo recém-formado devia passar também por um serviço público, porque é onde a gente aprende mais, muito mais do que em faculdade, é onde você vê tudo da odontologia você vê no serviço público. A odontologia faz parte do PSF, não faz, doutora? Faz parte do E do plano de ela saúde. compõe a equipe do hospital, né? Então Isso. tem dentista de tem a hospital especialidade também. de odontologia tem. hospitalar Sim. também. E tem Que de é- UTI, não tem? Tem onde tem os traumas, né? Sim. Os bucomaxilos hoje Sim. são a turma do trauma, né? Dos traumas faciais. Então tem... Mas nas capitais, nesses hospitais Grandes, grandes né? já tem... Tem plantonistas, né? Tem plantonistas Não é em UTI, ainda- que tem a especialidade mesmo,
de pacientes de atendimento hospitalar. Sim. Odontológico. Então, paciente que está ali entubado há muito tempo, né? Que Isso. cria candidíase, que cria outras... E aí, Tem. essa é uma das especialidades da É uma odontologia. especialidade da É uma odontologia. especialidade. Tá. É. Eu queria uma curiosidade minha. Qual é a função da sua profissão? Porque a gente não sabe o que o enfermeiro faz. Existem vários diagnósticos, existem vários. O meu irmão é médico, Aham. né? E ele diz assim, quando ele era mais novo, que ele atendia plantão, ele dizia, quando a gente pega um enfermeiro bom no plantão, nossa, o plantão é maravilhoso. A enfermagem, ela vem com o cuidar. Porque o cuidar não é só eu fazer uma medicação. Uhum. O grande elo da enfermagem hoje chama gerenciar, liderar. Quem é um maestro de uma equipe, de um time, é o enfermeiro. Por isso que ele disse, quando eu entro no plantão e eu pego um enfermeiro bom, aí sim, eu tenho um enfermeiro bom de técnica, mas eu não posso só eu digo você tem que cantar e assoviar. Não dá mais para ser dentro do plantão. Se eu estou na emergência, eu dou o tom. Chega um paciente, sou eu que dou o tom. Sou eu que encaminho. Né? Sou eu que, quando eu digo falo mais alto, é no sentido de eu comandar. Tá? Ele faz isso, eu faço isso, ele leva para isso, eu encaminho isso, eu faço isso. Por isso que ele diz assim, eu preciso disso. Então, o enfermeiro, ele hoje quer com ele, as escolas não preparam para isso. Para gerenciar, para liderar. Um administrador, né? É um administrador. Né? Então, a gente bate nas 4 pontas e faz o gol, não tem perigo. Essa aí é apaixonada, né? Né? O olho brilha, né? Olha isso. Hoje eu achei muito legal. Meu lugar no mundo realmente acho que meu lugar no mundo é esse mesmo. Não nasci para outro. A minha missão está sendo A minha cumprida. missão está sendo cumprida, né? Então, esse é o grande desafio, né? E aí, hoje, eu estou em gerência de enfermagem há 28 anos constante. Uhum. Só com as férias aqui e outra. É no barco mesmo. E todas as vezes que a gente tem uma dificuldade, você tem que ir para o ensinar, tá? Vem com algo. Eu devolvo a pergunta, às vezes não olha para mim, eu faço, sim. Então, se você não instigar as pessoas a pensar, elas vão ficar teu dependente. E esses dias eu estava vendo uns textos de liderança, achei muito legal quando ele disse, não é para teu time confiar em você, né? É para que você faça eles confiar nele. Exatamente. Né? E é essa a grande busca. Então, realmente, quando você ler qualquer coisa, você vai dizer assim, qual é a função do enfermeiro? Cuidar. Mas quando ele gerencia, ele cuida. Quando ele lidera, ele cuida. Porque aí tem todo um procedimento, ele tem que ter começo, meio e fim. Se eu planejei, eu consegui programar esse procedimento, começo, meio e fim, e ele saiu ok, o paciente saiu ok, todo mundo saiu bem, então tá tudo certo. Porque a gente que é leigo nessa área, né? A gente pensa assim, o médico, ele atende, passa o medicamento, o técnico de enfermagem vem, faz a punção da veia, dá o medicamento, e o enfermeiro no meio disso, ele faz o quê, né? Ele fica só ali, né? Esbanjando a beleza, né? O que ele faz? E a gente não sabe, não sei se... quando a senhora diz, tem as outras áreas, né, como o enfermeiro obstétrico, tem vários enfermeiros obstétricos que eles têm autorização para fazer partos, né? Partos humanizados, os partos naturais são conduzidos normalmente por enfermeiros, né? Isso. Durante ali todo o processo, né, de preparação para o parto. Quando você entra dentro da unidade de saúde, seja uma atenção básica, seja uma atenção secundária ou terciária, né, um hospital de grande porte, todo ele é gerenciado pelo enfermeiro. Eles é que ele que define as UTIs, né, tudo, as vagas. todo o fluxo hospitalar. Quando você entra dentro de um unidade, que alguém diz assim, vá por aqui, sente aqui, que você vê um monte de plaquinha, que você vê um monte de coisinha arrumada, foi o enfermeiro que fez para você. Tudo tem o planejamento. Toda a organização hospitalar, de assistencial, ela é feita pelo enfermeiro. Todo.
É legal. E a burocracia, e a parte burocrática Aí também, né? essa nos consome, porque É. tem toda uma questão legal. Que é uma questão legal, um prontuário. Eu ia perguntar isso agora, porque o técnico ele faz, mas quem responde pelo que ele fez é o Tudo, enfermeiro, né? Tudo. Então tem toda uma questão legal. Hoje tem 1000 RDCs para a gente tomar de conta. Vamos lá, uma UTI, tem várias RDCs. Tem várias portarias do Ministério. Uhum. Várias. E aí tá lá. E são seguidas, né? Seguidas. Uma amarra na outra. Uma amarra na outra. Então, eu tenho durante todo esse caminho, assim, trabalhei já várias, como montar serviço. A gente começa do zero, né? Uhum. Há uns dias atrás, a UTI NEL do São Lucas, eu fui a enfermeira desde o planejamento, né? E aí recebi uma plaquinha de homenagem, fiquei super feliz, né? E eu brinquei, eu disse, quando eu vi a primeira vez a planta baixa da UTI, sabia lá o que era aquilo. Para mim, tanto fazia ela estar para frente ou para trás. Com 6 meses, eu estava discutindo com o arquiteto. Eu já tinha aprendido um negócio que eu precisava, não era porque eu estava achando que eu precisava aprender. E aí, montar serviço, você começar do zero, é um desafio muito grande. Né? Nós vamos enfrentar agora um desafio maravilhoso na região. O único PET scan da região, do interior do Ceará, vai ser aqui. Vai ser montado em Barbalha. Uhum. E vai ser na unidade que eu trabalho. Então, é chique. Eu falo, vamos montar um PET scan, é um PET CT. E eu assim, vamos estudar PET CT agora, né? Porque nunca veio para perto da gente. Então, agora é uma realidade. Então, o planejamento de muita coisa, da assistência para um paciente, tudo é planejado, começando pela enfermagem. Uhum. E qual é a função do enfermeiro no PSF? Ele tem a parte assistencial, de atenção primária, tem os protocolos que ele atende, criança, gestante, idoso, né? E tem a parte de planejamento funcional também. Da unidade básica Da de unidade saúde. básica todinha. Entendi. Esses dias eu estava conversando com uma colega, não é a área da gente, ela disse assim, como é que tá cartão de vacina? Ela se muda de vez em quando. Então, se você me perguntar, hoje eu ainda sei uns 5 ou 6 básicas, mas muda muito. Então, ou você estuda muito, E aí você só estuda muito se você está dentro Se daquilo, você tá porque é daquilo. muita coisa para estudar não em cada dá. área, A gente não né? tem tempo para isso. Não dá. Né? Não dá. Né? Então, vez por outra, a gente tem... Dentro mesmo do hospital, você tem colegas que faz a CCH. Então, quem estuda é a CCH, tem que ser a turma da CCH. Não dá para a gente entende. A gente sabe o fluxo da coisa. Né? Mas muita com profundidade, só o Não. pessoal Só da... o pessoal que atua Cada na área. É muita coisa, É né? muita coisa. E muda. Uhum. Você tá aqui e com algum mês... saiu um RDC, tá? Lógico que ela não mudou 100%. Mas ela tem lá 2, 3 Tem coisas. alguma inovação, Tem né? alguma inovação que a gente volta. Tem que estar atualizando todo Tem que tempo. estar atualizando. Doutora Érica, o que um aluno aí do primeiro, do segundo ano, do terceiro, ele vai entrar no curso de odonto, o que ele vai estudar? Tem a parte que é chamada, na minha época, assim, a grade curricular, né? Tinha o básico, que são cadeiras comuns, né? Anatomia, fisiologia. Bioquímica, biofísica, Que são genética. comuns à área da saúde, né? E a partir do terceiro, quarto período começa a prática clínica, né? Que você vai ver dentística, você vai ver prótese, você vai ver saúde coletiva, endodontia, patologia, estomatologia, faz biópsias, né? De lesões. Tem 23 especialidades, tem muita coisa boa para ver. E passa por todas elas na faculdade. Passa. Agora, tem cadeiras, por exemplo, na minha época, pacientes com necessidades especiais estavam começando. Então, era uma cadeira eletiva, não era uma cadeira obrigatória. Tanto é que na minha faculdade eu nunca tinha escutado falar em autismo. E hoje, assim, eu trabalho com muitas crianças com espectro autista, né? Então, claro, harmonização facial não existia na minha época. Era dentística, estética. E hoje em dia vai aumentando. Vai aumentando as cadeiras optativas para que você se direcione mais ali para essa área. E qual é a maior dificuldade de atender um paciente com necessidades especiais? Porque pacientes com necessidades especiais têm... nenhum é igual ao outro, né? Assim, não tem livro. Então, tem muito paciente com paralisia, que eles não conseguem abrir a boca voluntariamente. Eu já peguei paciente com 24 anos, do interior aqui, que eu trabalho no CEL, que nunca tinha escovado o dente. Então, assim, quando ela chegou, você não via dente, só via tártaro, assim, aquela placa. Mas quando ela fez a limpeza, ela me deu um abraço, assim. Ela não tinha paralisia, mas ela tinha uma deficiência
cognitiva, né? Que Dificultava, né? dificultava. Então, assim, tem que ter muita conversa. A gente atendia também... Você também tem que ter estômago. Porque você vê muito... Não só vê dente bonita e boca bonita, né? Assim, criança tem ânsia de vômito. Criança tem... Você vê abscessos, necroses, que tem mau cheiro também. Eu já vi até bicheira na boca, assim. Então, você tem que ter... Quem trabalha na área de saúde tem que ter estômago. Se você não gostar dessas coisas... E é a falta que faz, né, o profissional de saúde bucal no PSF. Que é o começo, que é a porta de entrada. Que é a porta de entrada, né? O índice de cárie no Brasil já diminuiu muito, assim, em relação... Porque depois do dentista no PSF. Mas ainda é muito alto. Então, assim, já vejo criança de 2 anos que não tem um dente sem a lesão, sem sequela da lesão cária, né? Porque cárie é uma doença. Você não tem 5 cáries, 6 cáries, você tem a doença cárie. E ela pode deixar sequela em um dente, em vários. Então, criança de 2 anos, eu acho que até é uma violência doméstica. Com uns 10 dentes com abscesso, assim. Sim. Mas, às vezes, é a pobreza mesmo, assim, que o interior mora no sítio, sem... Aí onde entra as desigualdades sociais, né? A questão socioeconômica. Sem acesso algum, sem Isso, escova, exato. sem pasta, sem nada. Porque mesmo tendo toda essa questão da atenção primária, das portas de entradas... melhorou muito. Melhorou, já, mas assim, nem todo município ele tem 100% de cobertura. O acesso, às vezes, não e é o tão doce, fácil. antigamente, que é um fator que é cariogênico, né? Que é, de primeiro, no sítio, era a rapadura que vinha comprar aqui na semana. Né? Uma vez na semana fazia a feira. Hoje, toda esquina de sítio tem fine, tem... Então, as crianças de sítio hoje estão com a dentição pior do que as crianças da cidade, assim. Tá bem? Agora, também, é muito prazeroso você ver uma criança chorando, com dor, e depois, no final, ela ficar no seu braço abraçada, ali, beijando, assim, saber que você... Existem os bônus, né? Fez algo de bom para ela, né? A gente atende também, atende pacientes internados em clínicas de reabilitação, que a droga já não falava mais. E essa pessoa se batia lá na clínica, nas grades, com dor de dente. E sem ele falar, não falava mais, já tinha sequela. A gente foi tirando dentinho por dentinho, explicando a ele que era pro bem. E no final ele me deu um abraço, ele interagiu. E ele não dava um sorriso, então assim, tem coisas que dá vontade da gente chorar vendo. E a gente se apega. E a gente vê que a característica principal de quem é da saúde tem que gostar de gente. Tem. Né? Tem. E assim, alargar a sua paciência. É como ele perguntou assim, tem dia que dá vontade de desistir? Vários. Quase todo dia. Vários, né? Outro dia uma das meninas disse assim, e aí como é que foi o plantão? Ela disse, Sueli, eu tive vontade de chorar 3 vezes e uma eu chorei. Bem-vinda ao mundo, até hoje eu tenho. Porque assim, não é só, é como ela diz, não é só a foto do Instagram, não é só o joinha. Isso, que deu certo, tá? tudo Que ali deu perfeito, certo, né? Tudo perfeito. E a senhora atende no céu também? Eu atendia. Tá, eu trabalhei então... 14 anos, aí 20 anos já eu estava sem pedir para... Aí ficou só no consultório. Foi. Mas aí, assim, quem atua na área de saúde pública ainda precisa lidar com outras questões além da profissão, que é a falta de infraestrutura, né? A dificuldade nos atendimentos pela quantidade de pessoas que precisa atender e pela falta de profissionais, porque não dá, por mais que queira, não tem como atender todo mundo. E tem muitos profissionais também, assim, que se você vai trabalhar com o ser humano, se você sabe que aquela criança não anda, que aquele paciente vem de tarrafas, acorda 4 horas da manhã para estar ali, o que custa você chegar no horário, né? Tem que ter o respeito profissional também pelo paciente. Então, se seu horário de entrada no trabalho, sua aula começa às 7h15, vocês têm que estar aqui às 7h15. A gente tá em até 7. Mas tem profissional que acha, chego já. Aí, 8h30, 9h, o paciente com fome, com dor. Tem que ter respeito, não é porque você não pode ter diferença em consultório particular ou em consultório público, não. Tem que ser em atendimento público. É um ser humano, né? É verdade, então, tem que ter... Mas eu acho que isso só existe quando você tem amor pelo que você faz. Mas tem muitos colegas meus que eu via, que eu não posso falar porque ninguém vai... Mas assim, um desrespeito de não chegar na hora. E às vezes, se fosse assim, deu uma emergência que acontece, né? Um imprevisto é uma eventualidade. Eu gosto de dizer isso, que assim, você está tratando do amor de alguém, é o amor da vida de alguém.
né? É o amor da vida de alguém. Tem uma importância Tem uma para alguém, né? importância para alguém, Isso. né? Então, é sempre a empatia do outro, né? É cansativo, é estressante, é desafiador, né? Eu digo assim, que hoje eu disse a elas, eu numa reunião com a turma só da UTI, né? E eu disse para elas, eu fiz, gente, a gente é muito bom no que a gente faz. Se não fosse, nós não estávamos aqui, Isso. tá? Agora, a gente não pode se pegar só, tá difícil, Thais, vamos ser práticos. O que é que nós temos para resolver? Vamos lá. E isso é você alimentar. Então, eu alimento todo dia que eu vou ter um dia legal, que eu vou ser resolutivo, que eu preciso estar bem, né? Porque, às vezes, eu digo assim, deve ser muito legal vender Cacau Show, Mary Kay, Coca-Cola. Poxa, quem? Tá? Nós que trabalhamos, nós vendemos algo muito difícil. Vou falar de dor. Nós estamos em 5 pessoas aqui. Cada um tem um limiar de dor. Sim. Então, a minha dor ela não vai ser igual à sua. Eu não posso te criticar porque tua dor é menor ou maior do que a minha. Então, eu estar lá é para minimizar essa dor. Independente do tamanho dela, do tamanho dela. Tá? Então, essa empatia com o outro, né? E, às vezes, os profissionais, eles embargam nisso, né? Então, eu não deixo dentro do meu time alguém dizer, mas eu não vou fazer isso porque eu não ganho o suficiente. Então, tu tem o direito de ir embora. Sim. Procurar. Quando você foi contratado, você sabia qual era o seu salário, Você sabia. né? Eu digo Isso. muito isso. Eu digo assim, E assim, nós estamos dentro de algo muito certinho. Então, você está dentro de um serviço, que seja a escola, o hospital, o consultório, você tem a responsabilidade de começar e de concluir e de dar o resultado. O resultado ele é fundamental para todo mundo. Quando ela disse que ele chegou com dor de dente e eu consegui tirar a tua dor, é uma satisfação de ambos. Sim. Né? E por aí vai para tudo que você for colocar, o que você for ser, foi o que o Jefferson disse. Então, se eu decidir lá atrás entrar na área de enfermagem, eu decidi que eu seria bom no que eu faço. E que iria cuidar das pessoas. E que eu iria cuidar das pessoas. E eu digo sempre, eu converso muito com o Gabi nos intervalos, que inclusive são excelentes, né, Gabi? Os intervalos. Demais. É um momento que a gente não tem como você atuar na saúde, como também na educação, sem humanização. Eu gosto muito de relacionar a experiência que nós passamos na pandemia. Que os profissionais da saúde ficaram na linha de frente e os profissionais da educação. Claro que com contextos diferenciados, mas assim, como é que você entra numa sala de aula com 40 alunos e você não tem essa sensibilidade? Isso não existe, eu digo muito. Você não faz educação sem amor. Não. Como também você não atua na saúde sem amor, porque você está ali no contato diário com o ser humano. Como é que uma pessoa que é ríspida, que é ignorante, que não tem sensibilidade, vai atuar numa situação dessa? E a senhora falando que o paciente chega com dor e eu tiro a dor dele, e eu consigo dar a ele o que ele veio procurar de mim, isso é satisfatório. A gente estava no nosso episódio anterior, né, no nosso primeiro episódio da série Meu Lugar no Mundo, a gente entrevistou 2 ex-alunos médicos. Um foi aluno de nós dois e a outra foi aluna só de Jefferson. E a gente achando aqui tão lindo eles dois falando, tão jovens, né? E formados há tão pouco tempo. E eles, assim, tão maduros. E falando para os nossos alunos também. E dizendo que tinham passado. E aí, essa é a nossa retribuição da nossa profissão, é essa. Exatamente. A gente vê os nossos alunos crescendo, se tornando bons profissionais, cidadãos, ocupando lugares no mundo. Eles passam por nós para que a gente coloque uma sementinha na construção desse ser humano que ele vai se tornar. E todo profissional lembra do professor querido. Né? E é muito... E a gente ficou tão emocionado aqui, conversando com eles tão novos, né? Foi aí um momento lá, a doutora Brena disse assim, eu tenho 28 anos de idade. Aí eu disse bem baixinho, Gabi, eu já tenho 22 de sala de aula. Sala de aula, foi. 28 verdade, anos de idade. Exato. Falando um pouquinho sobre a parte negativa da profissão. O que vocês não podem fazer de jeito nenhum que é errado?
na enfermagem, qualquer coisa que você fizer errado é muito grave. A dimensão A dimensão, o desastre é muito grande. É verdade. Então, assim, a gente tem, eu digo assim, que a gente é passível de erro, porque você é ser humano, mas você não pode. Você não pode para dizer que você, eu não erro porque eu sou bom. Não, eu não erro porque eu tenho o outro na minha mão. Quando eu tenho certeza que eu vou fazer um procedimento certo, uma medicação certa, no momento certo, existe uma regra, que é os 13 certos da enfermagem, né? Então, assim, é nome certo, hora certa, dose certa, são 13. Então, e tem várias coisas, falando de uma coisa bem básica, mas você não pode errar. Então, tudo você tem que confirmar, né? Tudo. Hoje tudo a gente tem protocolo, né? Tudo. Um paciente entrar no centro cirúrgico, ele é perguntado várias vezes. Existe um checklist enorme. E às vezes a pessoa tem que fazer. Tem que fazer. Vai fazer Porque o quê? quando você vê algo na mídia que aconteceu, houve uma falha humana de alguma coisa. Algum protocolo deixou de ser cumprido. Isso. Tá? Alguém quebrou uma regrinha pequena. Que considerou boba. Que o resultado foi... Que o resultado não foi bom. Todas as vezes que você ver algo, qualquer um de nós, que vem para a mídia, alguém, não diria assim, não é proposital, mas alguém falhou. A falha, ela começa a ser humana. Tá? Então, infelizmente, não existe uma coisa, tipo assim, eu fui para a pizzaria, a pizza ficou um pouquinho mais seca. Eu fui lá, chamei o gerente, reclamei. Eu posso deixar de ir lá. Mas tá, tudo bem, só ficou um pouquinho seca. Entre os nossos mundos, não dá para eu dizer assim, desculpa, tá? Eu podia ter, era para eu ter botado um pouquinho menos. Um pouquinho menos. Um pouquinho menos. Pode te matar, né? Pode te matar. Tá? E às vezes, quando a gente vê... E hoje, as pessoas se formam muito jovem. Né? Talvez elas não tenham noção da responsabilidade que tem nas mãos. Né? Eu acho bonitinho. Às vezes, eu vou para as entrevistas, eu entrevisto para contratar, assim... mas eu amo o que eu faço. Eu disse, tem uma brincadeira que diz que quando o aperreio chega, o amor corre pela janela, viu? Né? Então, assim, quando passa num período de experiência, eu brinco com elas, né? Eu digo assim, olhe, a partir do primeiro mês eu oriento, segundo, terceiro, no terceiro eu empurro, viu? E eu brinco mais ainda, eu digo que quem vem para a enfermagem é como gato. Gato não cai deitado, gato só cai em pé. Então, eu jogo para cima, se cair em pé, valeu. Se não, pode começar para outro caminho. E para outro canto. Eu acho assim, que não fazer o que você não sabe. Você não é obrigado a saber tudo. Então, se você não tiver seguro de um procedimento, explique à mãe, não faça. Porque pode complicar. Eu já vi casos assim, de gente chegar com problemas porque foi fazer algum procedimento que naquele local o profissional não sabia e pode dar uma infecção, pode ter danos bem mais graves. Tem uma consequência, né? Tem uma consequência. E podem ter danos até maiores, né, doutora? Porque... E a gente sai da faculdade, a gente vai aprendendo com o tempo, vai fazendo cursos, vai fazendo especialização, mas ninguém é obrigado a saber tudo. Até hoje eu ainda aprendo, assim, eu aprendo muito, ainda tenho muito que aprender, né? Todos os dias a gente aprende algo, isso é fato. Mas... Né? Quando a gente é recém-formada, a gente fica ansioso, assim, querer fazer tudo, mas se eu não souber, eu não vou fazer, tem que ter... Eu tenho que respeitar o limite. Né? No hospital você não pode ter essa escolha, né? Porque já chega ali uma gravidade, não sei... Tem que fazer, né? O dentista tem a mesma responsabilidade que o médico, por exemplo, se ele está ali num plantão e chega um trauma, ele tem a obrigação de atender? Tem. Assim, o cirurgião bucomaxilo que trabalha em ambiente hospitalar. Por exemplo, se eu, odontopediatra, fazer um trauma, eu não sou obrigada. Certo. Porque não é minha especialidade, eu não tenho... Aí a senhora pode se declarar imperita, até, por exemplo, né? Uma médica pediatra fazer um parto no meio da rua. Ela não é obrigada a saber... fazer. Né? Então... Até a enfermeira também tem suas áreas, né? Todas têm suas áreas. Cada um que com eu acho que hoje, né? assim, tem esse grande lado positivo, que é essa definição de área. Sim. Então, ninguém é, como ela coloca muito bem, ninguém é obrigado a saber de tudo. Mas, na hora que você está à porta de entrada de hospital, porta de entrada vai para a porta, quem é bom?
Uhum. Porque tu não sabe o que vem, é uma caixinha Sim. de Pandora, tá? Nos A cada primeiros porta, plantões, até cada porta que abre é um flash, é uma É. surpresa. o coração tá? vai lá em cima. Vai lá em cima e volta, né? E às vezes assim, a gente tem os medos. Os medos, Sim. eles existem. Sim, Sendo que os medos, ele tem uma grande porta, que é você vencê-lo e ficar bom naquilo. sim. Pronto. Sim. Então, você não pode só se esconder atrás do medo. Pelo contrário. A partir do momento que você vence um medo, você não deixa de ter. Uhum. Você só vai aprender a lidar, A lidar com com ele. ele. Né? Que isso é o começo da profissão. Uma realmente. coisa que os meninos querem muito saber sempre é se vocês consideram a profissão de vocês valorizada socialmente e financeiramente. Eu acho que socialmente é valorizada, né? Hoje todo mundo quer ir no dentista, fazer clareamento, mas financeiramente é valorizado, já foi mais. Eu acho que hoje em dia tem um mercado, por exemplo, tem muitos consultórios populares que não são administrados por dentistas, tem um empresário que ele vai pagar ao dentista aquela porcentagem de tipo 30%. Então, eu já vi dentistas ganhando salário mínimo. E vejo dentistas ganhando muito mais do que médico. Então, assim, vai depender Do profissional. do de profissional. tudo, né? Agora, essa questão de... Eu acho que o dentista não deveria aceitar ganhar uma porcentagem muito baixa no seu trabalho, porque você gasta dinheiro para se formar, mas sai tem N para entrar, N E profissionais para entrar. ainda é uma profissão que não tem tantos profissionais no mercado. Tem. Hoje toda esquina tem Tem. consultório odontológico. Só que está assim uma máfia. Tem o empresário que contrata aquele dentista, paga 30%, e você ganha por produção e tem... Então, eu vejo paciente, eu vejo casos assim, ganhando R$20, R$30 No atendimento. Um procedimento E você ali. gasta material, você tem um risco de contaminação, você tem na luva, você tem tudo. Sim. Eu acho que não deveriam aceitar, mas muitos recém-formados eu acho que ainda aceitam. Sim. A enfermagem, ela cresceu muito. Tanto a questão do respeito, quanto a questão... E foi uma luta da categoria, né? Inclusive o piso, né? O piso, né? Que foi muito... Foi uma confusão Foi gigante. uma confusão. Ainda Foi. é. O piso é uma história de louco. O piso ele ainda não é o que é para ser. Mas, assim, eu tenho 30 anos, eu já vi falar o piso os 30 anos da minha vida. E eu disse, eu estou já saindo. E o piso não chega. E o piso não chega. E ele não veio como é para ser realmente. Mas teve a enfermagem, ela trouxe uma grande vantagem com essa briga do piso. Ela puxou a físio, a psicologia, a serviço social, a nutrição, a TO. Ela puxou A fisioterapia, fisioterapia, ela puxou todo mundo para a briga. Isso foi muito bom a nível do conselho. Isso. Né? Isso vai dar um grande respaldo para essas outras profissões, né? E, assim, financeiramente, eu acho que todo mundo poderia estar melhor, né? Sim. Sem dúvida nenhuma. Mas é como ela coloca, nós somos um país capitalista onde você tem várias conjunturas, né? Mas ainda temos uma hipervalorização da medicina. Sim, né? Que isso tem estudos já mostrando, né? Diferente. Acho que já vem algo mais diferenciado no sentido. Isso tem dado... não vai ser igual, tá? Se você assim, Sueli, você acha que um dia bate? Não, né? Mas hoje, socialmente, a gente tem uma porta muito aberta. É um diálogo. Ontem eu estava numa conversa com um profissional que está fazendo um serviço de auditoria com a gente. E ele disse assim, Sueli, você acha que todos os relacionamentos são bons? São ótimos. Você senta numa mesa e você discute quando eu digo discutir, não é brigar, numa conversa harmoniosa com o melhor cirurgião da cidade, com um cirurgião cardíaco. Não existe diferença de eu ter uma conversa porque eu sou enfermeira, tá? E já existiu em um determinado momento da história. Lá atrás, sim. Lá atrás, sim. Você não conseguia. Como isso cresceu? Com estudo. Sim. Você tem enfermeiros com PhD na região. E tem enfermeiros doutores com PhD. Vários. E tem cientistas na região, enfermeiros, desenvolvendo trabalho científico, né? Então, existe isso também, que ele ainda é muito guardadinho, né? A URCA tem trabalhos belíssimos.
né, dentro da sua docência, que eu tenho amigos com PhD. E a gente não sabe disso, né? Então, não é só a graduação, né? Mas é uma luta constante, Sim. né? Sem dúvida nenhuma. E só para falar do piso, eu sou professor também lá do município e é uma luta também o piso dos professores, né? O piso foi conquistado, mas todo ano é uma luta para o cumprimento desse piso. Então não é só a enfermagem que tem essa luta, não. A gente como professor também público, né, do serviço público, a gente também tem, todo ano é uma briga por cumprimento, cumpre, não cumpre, cumpre, não cumpre, mas a gente não baixa. Você vê assim, pode né? desistir, né? Um curso que tem o quê? 4 anos, né? 4 anos a graduação de enfermagem. Isso. Aí a odonto 5 anos, né? Você 5 tem anos. ali, cada qual tem a sua importância dentro do contexto da saúde de forma Sim. geral. Aí você vai ver ali um concurso público, né? Aí você vê as disparidades de salário. Sim. Então, a gente está ali no concurso, está se tratando de pessoas graduadas, Sim. né? Para assumir uma função dentro do serviço público de saúde daquele município ou daquele estado. E há uma disparidade muito grande de salários entre todos os demais profissionais da saúde e o médico. Né? E por isso que eu digo que existe uma hipervalorização tanto social quanto financeira da medicina, que eu acredito que com o tempo isso vai diminuir pela quantidade, inclusive, de faculdades de medicina, pelo o encharcamento, né, do mercado de médicos e, obviamente, os profissionais, aqueles, né, que se destacam, que se especializam, sempre vai ter emprego para eles, né? Sempre, sempre. E eu acho que em toda área sempre vai ter alguém que vai Tem puxar. espaço. Tem espaço. É. E ele vai puxar o gatilho para alguma coisa. Uhum. Né? Então, você vê hoje médico. Antigamente todo mundo se formava para ir para um hospital. Uhum. Hoje você não precisa ir para um hospital. Você tem área que você não precisa passar a porta do hospital. Isso. Uhum. E nem por isso você vai deixar de ser bom em algo que você vai fazer. Sim. Né? E aí vale para tudo. Hoje tem áreas da enfermagem que você não precisa ir para o hospital. Né? Outro dia eu conversei com a menina, ela disse, eu fiz enfermagem, Sueli, mas eu nunca me vi dentro de um hospital. Está errado por isso. Exato. Sim. Né? Até porque se todo mundo fosse para dentro do hospital, não caberia todo mundo. Exatamente. O bom é a diversidade, O bom né? é a diversidade. Mas essa hipervalorização, ela existe. Né? Existe uma luta muito grande, né? E assim, importante também que vocês digam, né, que dentro do contexto da saúde, cada um tem uma função. O médico, mesmo sendo hipervalorizado pela sociedade, ele precisa do enfermeiro para ele atuar no hospital. É um sistema. Né? Existem Né? coisas que recebe ali um trauma. Tem a parte que é do médico, tem a parte que é do dentista. É um sistema. E que ele não pode fazer, da mesma forma que o enfermeiro não pode fazer a parte do médico, o médico não pode fazer a parte do enfermeiro. É uma Exatamente. equipe, É uma né? equipe. Então, é isso que me chama muita atenção para essa desvalorização dos outros profissionais, porque para uma emergência rodar, ela não roda se o médico estiver lá sozinho, Não, né? não. Só ele atendendo. Não. Ela precisa de uma série de profissionais para que, inclusive do assistente social, que é tão pouco falado, E muito mas importante. ele é essencial dentro desse É contexto. porque o médico, antigamente, era status na cidade, no interior, né? É, Então, eu tinha amigos em Recife que faziam medicina porque queria ser prefeito. sim. Então, o status É. contava. Não queria nem exercer, mas sim. o status de médico, Ia ser você... um caminho para alcançar lá o projeto dele, que seria verdade. aquele. E as pessoas, Você era respeitado. mas os pais faziam isso. Sim. Era. Sim. Meu filho vai ser Né? médico. Meu pai e minha mãe são médicos. E lá em casa ninguém quis. Medicina. E eles nunca... É um da área de exatas, outro de humanas e eu de saúde. Aí foi bem separadinho, né? Eles sempre disseram, façam o que quiserem, mas tentem fazer gostando. Pronto. Porque eu acho que é o primeiro passo para você ser um bom profissional, né? E a gente foi, por exemplo, na minha época, você não tinha o sonho de fazer ciência da computação, porque era uma coisa nova. Distante. Né? E meu irmão começou... Lá já, no 3º ano, foi que ele abriu o olho e resolveu fazer essa área. E era o que ele queria mesmo. Se dava muito bem em matemática, física, química, então ele se deu muito bem profissionalmente. Ele já deu até uma entrevista aqui do Rio de Janeiro, assim, que ele mora lá, né? Sim, E o outro fez humanas, fez direito, e eu fiz saúde, né? sim. Fiz-
Pois é. Para a gente ir se encaminhando para o fim, eu queria que vocês deixassem uma mensagem para os nossos alunos, né? Individualmente, claro, falando dos pontos positivos, dos pontos negativos, principais que vocês encontrarem na profissão e dizendo se vocês indicam ou não o curso de vocês para os nossos alunos aí que desejam seguir os mesmos passos. Na odontologia, eu amo ser dentista, eu gosto muito, eu indico muito para quem quer ser para quem quiser fazer, faça. É muito bonito. Agora, não pode pensar assim, só questão financeira, tem que pensar no ser humano que o financeiro vem, né? Não é uma batalha fácil, como nenhuma profissão é. Sim. Todo mundo tem um início, né? De carreira, um início de... Mas tudo estudando, chega lá. E tem, assim, você ser dentista, você devolve a autoestima de uma pessoa, né? Você dá alegria. Muito você... importante, né? Os dentes. O Cartão de sorriso. visita. Cartão de visita, né? Eu amo minha profissão, então eu indico... Mas não foi fácil chegar aqui, né? Também assim, também não foi assim, a gente não sente com o tempo, né? Sim. Tão difícil, mas Quando gosta, né? Quando gosta é gosta, tudo muito leve. eu comecei, eu não era mãe, quando eu passei ainda 10 anos para ser mãe, sendo dentista, então eu investi bastante na minha profissão. Acho que se você começar já sendo mãe de família, né? Também é um outro contexto, É outro né? contexto. Tem uma dificuldade maior, né? Eu acho que foi tudo assim no seu tempo. Meus pais me ajudaram muito. Não é um curso barato, assim, de você sair, já ter seu consultório é caro. Então, se não fosse meus pais, eu não teria meu consultório. Eu precisei muito da ajuda deles, né? Mas depois eles... conseguiu se estabelecer sozinha. Consegui. Que se fosse uma pessoa que já tivesse filhos e fosse casada, teria demorado um pouquinho mais, e né? minha dentista, que foi Tiana Leocádia, que ela me inspirou muito, quando ela foi embora do Crato, ela disse, Érica, tenha paciência. Você fique aqui o dia todo. Minha mãe sempre diz, começa assim, pode não ter ninguém, um dia vai aparecer um... E vai de boca a boca. Eu sou muito tímida, eu sou antidigital, eu não tenho um Instagram, assim, tem um pessoal, né? Sim. Mas de faz teu consultório, faz tua propaganda que vem mais... Mas eu não gosto, assim, então foi de boca a boca mesmo. Então, Sim. E deu certo. E deu certo, Bom, enfermagem é uma história, né, para cada um. Jefinho disse, meu olho brilha, né? Eu realmente, assim, hoje eu me sinto extremamente grata por tudo, né? Como dizer assim, eu tive muito tempo para investir na minha profissão, né? Eu sempre fui muito de estudar, sempre muito ativa, né? E de viajar, e de fazer curso. Eu fiz 7 pós, né? E acabei enveredando pela gestão, né? Mas quem vem para a enfermagem, ela não pode fazer gestão se ela não faz assistência. Não dá para fazer contrário, né? Você só faz gestão bem de enfermagem se você tiver conhecimento de assistência. Você não pode ensinar alguém que você não sabe, né? Então, não dá para ser diferente. E aí, durante 30 anos, assim, eu construí toda a minha história, toda a minha vida, né? Já, quando eu tive Arthur, já estava bem encaminhada, então tornou-se um pouquinho mais fácil, porque há um tempo que a gente não tem para ninguém, a gente só tem para trabalhar. E quem vem para dentro de hospital, ele é muito consumido por isso. Então, a gente deixa muitas pessoas nossas sozinhas, né? Então, as pessoas abrem mão, né? As pessoas abrem mão do seu Natal, do seu Ano Novo, os aniversários é dentro do hospital, uns parabéns bem corridinho, porque a gente tá aqui, aí corre, tá? Então, você precisa realmente gostar, né? Mas, assim, existe tanta coisa gratificante, tanta coisa que alimenta isso para você, né? Então, não vai só pensar, dinheiro é bom, é maravilhoso, ninguém vive sem isso, não vai ser hipócrita dizer que não. Eu não tenho do que reclamar, né? Eu tenho toda uma construção de vida, de criar meu filho, de ajudar a família, de ter investido na minha carreira, na minha vida pessoal. Então, deu certo. Eu sou aluna de escola pública desde o começo, eu fiz faculdade pública, né? Então, dá certo sim, né? A gente não pode falar, é difícil. Sim, quem disse para você que é fácil, né? E mesmo que seja tudo fácil, o teu dia a dia você vai encontrar algo que vai te desafiar, que vai ser difícil, né? E aí tem muitas histórias, tem as perdas, tem os ganhos, tem as desilusões, tem as decepções. E aí você encontra os grandes amores da vida. E assim, a gente encontra os irmãos de vida.
que vira irmão na vida da gente. É dentro do trabalho que a gente acha. É Né? verdade, olha aqui. É, sim. É, Né? E sim. a gente convive tanto com eles que eles viram parte da gente. É. Né? E isso eu acho que é um dos maiores ganhos, que aí vem toda uma construção para isso. Eu acho bonito essa fala de vocês, porque ela vem corroborar uma ideia que eu tenho de que a felicidade não está associada a dinheiro, né? Há quem vincule, e tudo bem. Se você vincula a felicidade a dinheiro, tudo bem. Então, lute para você ter bastante. Mas é importante, eu acho legal que a gente tenha profissionais aqui que falem para os nossos alunos que a felicidade, que o dinheiro é uma consequência daquilo que você faz porque gosta e porque faz bem feito. Né? E que isso é que é felicidade. E que o dinheiro ele vem por uma necessidade, porque a gente precisa dele. Sim, Né? sim. Mas que ele não é o motivo, né? Ele não é o fim, de Não, forma alguma, de nem forma o meio. Nem Ele é meio. só algo que vem para Ele é coadjuvante da tua vida. exatamente. É lógico que você não vai ver sem dinheiro. Ninguém vai, óbvio. assim, às vezes eu digo assim, você é meu colaborador, então meu colaborador agora não recebe dinheiro, ninguém se leva, fica aqui, todo mundo se levanta e vai embora. Uhum. Tá? Exato. Mas o estudo mostra que só o teu salário não te dá satisfação. Verdade. Não é ele que retém você dentro do serviço. Verdade. Não é só o dinheiro. Eu já tive locais que eu trabalhei que no dia que eu saí, eu disse, "Oxe, eu saí, eu tô feliz, Sim. tá? E quem não já passou por Quem? isso? Né? De você dizer assim, poxa, Eu tô desempregada e estou feliz. desempregada. Uma vez aconteceu isso, minha mãe disse, a única desempregada feliz que eu vi foi essa. Porque Exato. assim, o negócio estava tão É. Tem conturbado. empregos que também consomem muita energia da gente, que a gente sair, como você disse, faz o bem Faz também. bem. Faz bem. Mas então, é uma assim, se eu estou feliz, mas eu estou feliz porque eu junto a minha gratidão ao que eu presto serviço, ao meu salário, às minhas férias que eu tiro em tempo hábil, Sim. ao conforto que eu dou para minha família. Não existe, Tem um não é contexto. separado, existe um contexto. Exatamente. É lógico que quando você trabalha num ambiente que ele é saudável, ele é salutar para você, tá? Você chega e faz bom dia, morto de cansado. Bom dia. Quando você não tá afim, é cabisbaixa. Então, assim, tu não vai render. Né? E eu já gosto, sai triste triste. ali pra ir. né? Ó céu, ouvido, ao mundo cruel. Ai, como eu queria que acontecesse qualquer coisa pra não ter que ir. Para não ter que ir. Né? Isso não é legal. Isso você não tem a tua energia para isso. Uhum. Né? Então, e se você não tem energia para isso, vai chegar um dia que você não vai mais. Não vai mais. Não tem dinheiro que te leve até lá. E traz Né? doenças, você não está feliz Exatamente. também. Estresse, né? E a alegria faz a diferença, né? Faz a Gabi? diferença. Sabia que ele é chamado de alegria aqui? É Eu verdade. acho que isso é fundamental. É. Né? Então, que as pessoas busquem que esses O meninos, equilíbrio, né? que essa turma que está aí, e eu acho muito legal, essa turma é muito desprendida. Eles pensam em dinheiro, sim. Sim. Porque, assim, eu sou muito lesada para muita coisa. Né? Tipo assim, carro. Eu não decoro placa de ninguém, eu digo, eu não sou obrigada, não sei nem do meu, que já tem um documento, não tenho exato. isso. Passa um carro, aí uma BMW, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Sabem tudo. É uma geração de muita informação. Então, isso para eles botarem dentro dessas caixinhas e eles entenderem que para ele dormir bem e ele estar em paz e ele ser feliz, pode ser feliz com tudo isso, show. Mas também se tu não tiver, tu pode ser feliz, cara, do Não vai mesmo ser jeito. frustrado. Não né? vai ser frustrado por isso. Eu acho que esse é um grande desafio. Vocês como educadores, nós como pais do outro lado, Sim. tá? E dizer que ele pode ser feliz, ele pode ser grande, sendo enfermeiro, sendo dentista, sendo médico, Isso. astronauta, robótica, Professor, professor. engenheiro. A Que minha filha ele quer ser quiser. professora. Aí, muito Gosta bem. Tá. de conversar em público. Ela É. disse que... Ela estuda aqui também. Qual a Olha idade aí. dela? Tem 9 anos, do 4º ano. 9 anos. A É. minha tá no No terceiro. terceiro. Com 8. Então, isso é importante que a gente deixe muito claro para eles, né? E a minha quer ser arquiteta É. e diz, com 8 anos, e diz, eu não gosto de redação, mamãe. Pronto, Fazer o quê, né? Tudo Ei, bem, né? Tudo dá tudo certo. e tudo É. bem, Tá ela tudo não bem. tem que gostar. Ela Vai não ser tem uma que arquiteta gostar. feliz. Exatamente. Assim, eu acho que esse é o grande lance para a gente. Já que a gente tem uma geração com tudo muito na mão, Sim. né?
E nós não vamos mudar isso, nós, não somos nós que vamos mudar isso. O tempo para ele chegou diferente do nosso. Sim. E aí? E não tem o que fazer mais, Não tem o porque que não fazer mais. retrocede. Não retrocede, tá? Verdade. A gente só tem que ter cuidado para que as pessoas não adoeçam com isso, Sim. né? Tem importante. Tem criança de 8, 9 anos com smartphone, com Apple, né? É. Então, assim, mãe, por que ele tem um Apple? Criança é o capitalismo, né? Não, minha filha, ele tem porque ele tem, você não É, tem. mas tia Carmen está sempre trabalhando. É. Que consumismo não traz alegria, né? Sim, tia Carmen maravilhosa, lá embaixo, com É. os pequenos. Jefinho tem 2 pequenos lá embaixo também. Tem né? Lorenzo Lourenço e Lorena. no 2º ano e Lorena no 8º. Pois é, e a nossa missão é essa, né? Eu quero agradecer a vocês Eu que agradeço. pela inspiração que trouxeram pra gente hoje, né? 2 grandes profissionais de referência na nossa região, que trouxeram aí as suas experiências para os nossos alunos, e eu espero que eles ouçam e que eles, alguma coisa do que vocês disseram, toque de alguma forma, né? Aqueles que ouvem, se no meu tempo eu tivesse isso, ó. Ouvir gente falando sobre as profissões, será se eu teria sido o que eu sou hoje, né? Então, acho que também a tecnologia traz essas facilidades, né? Sim, sem dúvida. E a gente eterniza os momentos, porque isso aqui vai ficar gravado, vai ficar no YouTube, e a gente pode assistir quantas vezes a gente quiser, daqui a quantos anos a gente quiser, né? Então, que a gente consiga, que a voz de vocês consiga chegar para o maior número de pessoas possível e que vocês possam inspirar essas pessoas, como inspiraram a gente aqui hoje, né, Jefinho? Exato. A gente só tem a agradecer. Muito obrigada. Obrigada também. Muito obrigada também. Fico muito feliz de vir, de participar. E participar da vida dos nossos filhos dentro da escola, assim. Isso. Eu não imaginava isso, né, assim. Eu digo muito que eu vi Arthur muito pequeno e hoje eu vejo Arthur grande. Aí, assim, você participar do mundo deles. Sim. Eu acho isso muito legal, né? Eu sou muito presente em tudo, né? Eu contando as meninas que eu fui para a final do futebol, tava igual as meninas do mesmo jeito. Então, assim, a minha mãe não teve essas oportunidades comigo. Porque é outra geração, né? Outro Vem de contexto e é outro tudo. contexto, né? Mas a gente tem essa oportunidade, né? Sim. Então, e que bom que a gente aproveita. Que bom que a gente aproveita, né? Exato. E assim, parabéns pelas iniciativas, né? Achei maravilhoso meu Aí, lugar no meu mundo. lugar Eu no fiquei mundo. encantadíssima com o meu lugar no mundo. Um abraço em Arthur, né? Dou sim, será dado. Boa noite, pessoal, e até Boa noite. semana que vem. Tchau, tchau. Até mais. Um abraço.